tomem seus lugares, ocupem as suas respectivas cadeiras, para a gente poder dar início à nossa próxima mesa. Como bem disse o Bechara na mesa anterior, a nossa função aqui como organizadores desse encontro, tanto Teletime quanto a Universidade de Brasília, tem sido desafiada com a repetição dos temas, vamos dizer assim, né? Para não falar de outra maneira. Temas recorrentes aqui nesse evento, a gente poderia elencar as questões relacionadas à concessão, serviço público, que a gente abordou hoje de manhã. A gente pode falar, de alguma maneira, acho que já são temas recorrentes também, alguns aspectos da questão da regulação do ecossistema digital, mas, sem dúvida, um que marcou presença em, provavelmente, todas as edições, eu não fiz esse levantamento, mas eu arrisco dizer que sim, em todas as edições desse evento, foi o ambiente político, normativo e regulatório da radiodifusão e da TV por assinatura, ou comunicação de massa, como vocês queiram. Há 20 anos atrás, quando a gente começou a fazer esse evento, o termo que a gente usava era Lei de Comunicação de Massa, que já ninguém mais usa essa expressão. A gente viveu o nascimento da lei do SEAC aqui nesse evento, em 2007. Aliás, eu me lembro de uma maneira assim, muito vívida. Ao longo do evento, durante o transcorrer do evento, foi apresentado o primeiro projeto de lei que deu origem ao que seria a lei do SEAC. Na época era o PL 29, né, que tramitava na Câmara. Então, uma fonte minha, que eu não vou abrir aqui o sigilo de fonte, apesar de tanto tempo já depois, 15 anos depois, me mandou esse projeto de lei e falou assim, olha só o que acabou de ser apresentado, né? E aquilo mudava tudo, porque era o início, né, estou falando de 2007, aí, o início de uma discussão que viria a ser super relevante, super impactante para o mercado audiovisual, para o mercado de TV por assinatura, que levaria 5 anos. Então, ao longo desses 5 anos, obviamente, a gente discutiu esse projeto de lei, foi aprovado em 2011, a gente discutiu a aprovação dele em 2012, 2013, 2014, implementação, o que deu certo, o que não deu errado. A gente vem discutindo o ocaso dessa legislação já há algum tempo. Durante o período, principalmente o período da pandemia, esses debates se intensificaram. A mesma coisa do ponto de vista da radiodifusão, a radiodifusão ainda mais complexa, porque é uma legislação mais antiga e com interesses e atores que, historicamente, têm sido muito mais refratários a esse debate, mas também, nos últimos anos, a gente tem visto posições sendo colocadas no sentido de entender a necessidade e a importância de uma atualização do marco legal da radiodifusão, seja do ponto de vista competitivo, com relação às empresas de internet, seja do ponto de vista de dar mais transparência e mais profissionalismo para o próprio setor de radiodifusão. Todos esses debates surgiram aqui. Então, tudo isso para dizer, essa enrolação, para dizer que era para vocês sentarem, tomarem os seus lugares, enquanto a gente trazia o pessoal do Coffee Break. Não. Piadas à parte, tudo isso para dizer que esse é, talvez, o tema que seja referencial do ponto de vista da nossa curadoria, né, editorial, para a formulação desse evento. Ele nasceu muito provavelmente de discussões sobre esse aspecto entre mim e o Murilo. Eu conheço o Murilo desde a época da formulação de lei de TV a cabo, 95, quando eu comecei a ter contato com assuntos da pauta regulatória de comunicação, da pauta política de regulação. Foi quando eu tive a primeira aproximação com o Murilo. Depois a vida nos colocou muito mais perto e o evento surgiu a partir desses diálogos e dessas trocas. Por isso aí explica por que tem o conflito do parênteses com tele antes de comunicações, porque era para ser só de comunicações, enfim, né? A história desse evento está muito relacionada aos temas que a gente vai discutir aqui. O interessante é que tudo isso agora se insere num contexto muito mais complexo, no contexto da internet, de uma regulação que também já foi vencida ao longo desses últimos anos no debate sobre serviços providos através da internet, com OTTs e versus os serviços providos no modelo tradicional de TV por assinatura. A gente já teve a transposição desse momento, seja pela atuação dos reguladores, né, Ancine e Anatel, seja nos debates do Legislativo também.
Mas a gente tem uma questão prática, que é o esgotamento de vários dispositivos da lei do SEAC que acontece esse ano, então precisa saber o que vai acontecer agora, até para orientação do mercado, a mudança no mercado de TV por assinatura e a mudança no mercado de radiodifusão, como o ministro mesmo já colocou, com a TV 3.0 já surgindo no horizonte. Esse ano se conclui o processo de desligamento da TV analógica, então aquele ciclo de digitalização da TV aberta que começou em 2007 se encerra em 2023. Então, olha só mais uma coincidência, né? Quando se começou a discutir a mudança do modelo de TV por assinatura com a lei do SEAC, foi o momento em que o mercado de radiodifusão começou a fazer a transição para a TV digital. A transição da TV digital só vai acabar agora e a gente está discutindo, nesse momento, o que vai ser também da TV por assinatura, do SEAC, se é que vai ser alguma coisa. Enfim, tudo isso colocado, contextualizado, eu queria chamar, então, para fazer a coordenação dessa mesa, para fazer a mediação dessa mesa, o professor Murilo Ramos, que já acreditei aqui como o criador desse tema no evento e do evento em si, e uma das pessoas que há mais tempo estuda o assunto, pelo menos que eu conheça no Brasil. Murilo, obrigado pela presença. Convido também, peço uma salva de palmas para ele. Convido para comporem a mesa também o presidente da Ancine, Alex Braga. Alex, cadê você? Está aqui. Peço uma salva de palmas. Obrigado pela participação. E, a partir de agora, só para facilitar a vida de vocês, eu recomendo que entre pelaquela escada lá, senão a gente vai ter congestionamento aqui. Convido também o secretário de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, o Wilson Erich. Wilson, obrigado pela presença. E agora, os representantes dos diferentes setores que a gente procura agregar nesse evento, começando pelo setor de TV por assinatura, aqui representado pelo diretor de programação e conteúdo da Claro, Fernando Magalhães, que, apesar de ser... Pode entrar, pode vir e receber a salva de palmas. Que, apesar de ser diretor de programação e conteúdo, nos últimos anos tem ficado um expert em questões regulatórias também, então o Fernando já tá vestindo 2 chapéus. A professora e pesquisadora aqui do SECOM, da Universidade de Brasília, Nélia Del Bianco. Nélia, obrigado pela presença. O presidente da Brave, associação que representa os produtores independentes no Brasil, Mauro Garcia. Mauro, obrigado pela presença também. Salva de palmas para ele. E o diretor-geral da Abratel, a Abratel, a associação representativa das empresas de radiodifusão, Samir Nobre, aqui conosco também. Obrigado, Samir, pela presença. E aí, Murilo, com isso eu te entrego a programação, caso você precise da referência, e entrego o painel para sua condução. Fica a seu critério a partir de agora. Mais uma vez. Eu vou dar início ao trabalho do nosso painel, fazendo um esclarecimento conceitual que eu acho relevante, certo? Porque, de certo modo, ele criou uma crise existencial para o Wilson sem que ele saiba, tá? Porque eu vou fazer uma remissão pessoal para... Acho que, a partir daí, eu consigo dar início a esse debate, certo? O painel 4, os problemas legados e os novos desafios da regulação da comunicação social eletrônica no ambiente digital. Tá? Eu até estava mais confiante para falar em comunicação social eletrônica, porque o Wilson é o novo secretário de comunicação social eletrônica. Ainda que na programação ele apareça como secretário de radiodifusão, certo? E, na verdade, em tese, as duas não deveriam se confundir. Tá? Professor tem o hábito, né, de fazer alguma reflexão teórica, né? Tem um livro muito importante, vou pedir vênia para vocês, mas, enfim, é uma citação bibliográfica, que chama A Estrutura das Revoluções Científicas, é um clássico, do Thomas Kuhn, que fala em crise de paradigmas. E toda crise de paradigma, em qualquer ciência, gera um período de anomia, em que você começa a ter problemas teóricos para explicar o que está acontecendo, e problemas conceituais, como, por exemplo, estamos discutindo aqui agora, vamos tentar entender o quê? Que temos um secretário que vai ser o primeiro, que eu vou chamar aqui para falar,
que é o secretário de Comunicação Social Eletrônica ou de Radiodifusão. Então, o que vem a ser isso? E aí eu começo essa introdução para a gente dar início ao debate, né? O painel, o objetivo é discutir, o Samuel colocou muito bem, uma questão que me acompanha a vida toda, e a vida já se faz longa, né, que é a questão da radiodifusão, da re-regulamentação da radiodifusão. Então, ele tem esse primeiro objetivo, a presença do Wilson se justifica, entre outras razões, por isso, certo? E a questão de uma lei posterior, que é a Lei 12.485, de 2011, que é a Lei do Serviço de Acesso Condicionado, que também, aliás, é uma interessante criação conceitual, certo? Que é uma lei que dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, né? Que também faz parte desse léxico complexo, dessa nossa área em constante ebulição e cada vez mais. Então, nós chegamos hoje, neste painel, além dessa confusão de uso, perdão, né, eu falei que ia fazer uma remissão pessoal, quer dizer, eu acabei fazendo parte da transição do GT de Comunicações e sou, em parte, responsável para que a ideia de comunicação eletrônica fosse incluída no que viria a ser o organograma do Ministério, ainda que a ideia original, viu, Alex, era trazer para a sua secretaria, Wilson, o SEAC, certo? Ou seja, o SEAC estaria melhor localizado, teórica e conceitualmente, na Secretaria de Comunicação Social Eletrônica do que em telecomunicações, certo? Que, na verdade, eu falei isso hoje de manhã, o seminário de políticas de telecomunicações já era para ter sido, desde o início, comunicações, na ideia de convergência. Nós estamos falando de algo que está se transformando rapidamente e que não fazia, já naquela época, não fazia muito sentido isolar as telecomunicações do resto. Enfim. Então, feita essa digressão, peço mais uma vez vênia, né, mas eu achei que ela era relevante até para o Wilson, né, ficar claro assim, ele é o secretário de Comunicação Eletrônica, né, mas a radiodifusão é a prioridade dele. Então, eu vou chamar o Wilson primeiro. Qual é a dinâmica que nós vamos fazer? Vou pedir ao Wilson que, ou lá, ou aqui, enfim, ele vai escolher, ele faça uma breve exposição sobre como é que ele está chegando na secretaria hoje, quais são as prioridades. Ele, o ministro, já anunciou hoje cedo algumas dessas prioridades, entre elas, eventualmente, já enviar ao Congresso uma nova legislação em lugar da 4.100, para substituir a 4.117, de 1962, Código Brasileiro de Telecomunicações, já tão antiga, mas tão... Uma lei, essa é a lei resiliente, resilientíssima, por sinal, né? Em seguida, eu peço ao Alex também que fale dos planos, dos objetivos, como é que a Ancine vê hoje, certo, o marco legal, né, que o Ministério das Comunicações ele já fez consulta pública, tem 2 anos, né, para rever a lei do SEAC, e que isso é um processo que, inclusive, eu fico meio constrangido, mas que envolve também a nós da UNB, porque nós entregamos um projeto para o Ministério de uma revisão da lei da 4.117 e estamos trabalhando num projeto de revisão da 12.485, com um projeto de pesquisa em etapa, no caso da 12.485, muito inicial. Então, eu vou pedir, Wilson, que daí mesmo você escolhe, você nos faça a sua apresentação inicial. Tá certo. Primeiro, antes de mais nada, queria agradecer ao convite feito a nós do Ministério das Comunicações, em especial da Secretaria de Comunicação Social e Eletrônica, né, a antiga Secretaria de Radiodifusão. Agradecer inicialmente ao Samuca pelo convite. Samuca, muito obrigado. Também agradecer a todos os membros aqui do painel, em nome do qual eu faço esse agradecimento especial ao professor Murilo, e também a toda a plateia, né, porque, assim, se não fosse por vocês, não faria sentido nenhum estarmos aqui debatendo esses temas, né? Então, acho que o grande diferencial da gente estar aqui fazendo esse debate é justamente com que a gente consiga trabalhar os temas na cabeça das pessoas que estão aqui e conseguir um feedback depois para que a gente possa fazer a melhor política pública possível. O professor Murilo estava comentando uma coisa muito importante aqui, que é em relação a essa situação da secretaria, né? Porque ela foi inicialmente realmente pensada para um escopo um pouco mais amplo do que hoje ficou em termos de estrutura, né? A comunicação social eletrônica abrangeria desde a radiodifusão até as questões relacionadas ao SEAC. No final das contas, a secretaria hoje ela está realmente mais voltada para a parte de radiodifusão, mas
com certeza, nós, internamente no Ministério, continuaremos trabalhando em conjunto para que esses temas, que são tão convergentes, consigam conversar de uma forma amigável, né? Então, e, obviamente, também com a sociedade civil, a academia, as agências reguladoras, a Anatel, a Ancine, são todos atores muito importantes dentro desse processo. Um ponto que eu acho que é importante destacar é que quis o destino, quase com uma coincidência, mas também, obviamente, por conta, né, da excelência do trabalho desenvolvido pela ONB, pelo SECOM, né, diz respeito a alguns processos contratados, né, para que viabilizassem estudos na radiodifusão, ou um estudo que vai rever, né, toda essa parte da legislação da radiodifusão, com proposições, inclusive de emendas à Constituição, são todas as coisas que a gente vai avaliar dentro da Secretaria. Paralelamente, no Ministério também foi contratado com a ONB um projeto voltado para o SEAC, e pela Anatel um projeto voltado ao ambiente digital, todos sendo realizados pela mesma estrutura da ONB, pelo SECOM. E eu acho que essa visão conjunta de todos esses projetos vai permitir com que a gente trabalhe em termos de política pública numa coisa muito mais completa, sistêmica, ainda que esses trabalhos tenham sido contratados a priori de forma separada, né? Os prazos, eles não são exatamente iguais, mas eles permitem com que a gente já consiga ter entregas ao longo do ano de 2023, que também nos permitam fazer uma avaliação sistêmica do setor da radiodifusão, também em conjunto com o SEAC, e essa questão do ambiente digital, né? Eu vou me ater às questões relacionadas à radiodifusão. O setor hoje de radiodifusão é um setor super regulado, quando a gente compara com os demais setores, né? O SEAC também é muito regulado, mas o setor de radiodifusão é ainda mais regulado, e a gente tem um ambiente, que é um ambiente digital, que hoje tem pouquíssima regulação, e isso gera uma assimetria. Já foi tratado, né, essas questões sobre essa assimetria já foram tratadas em painel anterior, mas eu acho que é importante a gente trabalhar dentro da legislação da radiodifusão para que a gente consiga trazer uma situação de level playing field realmente para que o setor de radiodifusão consiga estar no mesmo nível de competição, né, no mesmo nível de concorrência com esses demais atores. Então, o ministro, hoje de manhã, ele já adiantou que estamos trabalhando com a ONB nessa alteração da legislação. Dentro dessa alteração da legislação tem diversas coisas que estão sendo estudadas. Ainda estamos no estágio de maturidade inicial, né? Ainda tem todo um trabalho a ser feito com a própria ONB, para que no meio do ano a gente consiga fazer um debate mais amplo com a sociedade e, posteriormente, com o Congresso Nacional. Então, questões relacionadas ao percentual de capital estrangeiro são coisas que normalmente são discutidas, número de outorgas, proteção do espectro, eu acho que é uma coisa muito super importante, assimetria regulatória dentro do setor, né? A gente entender que dentro do setor a gente tem players muito grandes, mas também tem players regionais menores, e que essas diferenças têm que ser olhadas de forma também diferente, né? Então a gente tem que olhar de forma assimétrica para esses diversos players dentro do mercado, e além de outras coisas que a gente tem que trabalhar dentro da legislação. Mas eu queria também adiantar um outro ponto, que também foi comentado pelo Sambuca, que é o fim da TV analógica nesse ano, né? Então, um outro aspecto de grande relevância para a gente no setor, em especial no que tange a parte de inovação na radiodifusão, é o lançamento da TV 3.0. Ela vai iniciar um novo ciclo, né? A gente teve lá no começo do governo Lula, em 2006, o lançamento do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre. Durante esse período foi feito, né, uma transição suave entre a TV analógica e a TV digital. Está previsto o encerramento da TV analógica para o final deste ano, e nós já estamos trabalhando no lançamento das políticas públicas para a TV 3.0, né? Então, terminando de definir quais são as tecnologias que vão ser abarcadas a esse
conjunto que a gente chama de TV 3.0, e a partir do ano de 2024 a gente imagina que essa tecnologia já vai estar madura o suficiente para que a gente comece então o processo de implantação a partir daí. Então essas são algumas das coisas, eu não quero adiantar todos os pontos, mas são algumas das coisas que a gente tem trabalhado lá no Ministério. É um início de trabalho, né? Estamos começando o segundo ano de governo, segundo mês do governo, né, aliás. Estamos iniciando esse trabalho agora, mas a gente conta muito com a participação de todos os especialistas e da sociedade civil para que a gente consiga amadurecer todas essas discussões, professor. Obrigado, Wilson. Alex. Boa tarde a todos. Obrigado, Samuel, sempre muito gentil no convite, abrindo espaço para a participação da Ancine. Professor Murilo, um prazer estar com o senhor. Eu ouvi aqui sua fala de introdução, e conforme o senhor se aprofundava nas terminologias, foi me dando tranquilidade, né, por estar na posição que me encontro. Talvez seja um dos únicos momentos tranquilos dessa posição, que todos sabem que navegamos por águas turbulentas na maior parte do tempo. Mas, do ponto de vista da transformação digital, das mudanças tecnológicas, para nós, isso é um leque de oportunidade e de crescimento. Quando eu digo nós, eu falo de uma agência reguladora vocacionada à regulação e ao incentivo da indústria audiovisual brasileira, uma indústria de criação, uma indústria de entretenimento, uma indústria de inovação. E, por reunir essas características, toda vez que se lança os olhos sobre um processo de transformação digital, a digitalização da televisão, o aumento da conectividade, claro que nos preocupa a existência de assimetrias regulatórias, claro que nos preocupa e queremos zelar, nos limites da nossa competência, por um ambiente regulatório equilibrado, saudável e amigável ao crescimento e ao desenvolvimento. Nos traz a certa tranquilidade, uma certa satisfação ver esse processo de crescimento, esses ciclos progressivos de crescimento se fechando e se reabrindo num fluxo contínuo, onde nós conseguimos conjugar nossos eixos de ação, que são o incentivo, a regulação e a infraestrutura do setor audiovisual, dialogando aí com um universo cada vez maior de canais de distribuição. Acho que a Ancine pode deve e vai contribuir com os processos de discussão. Existem espaços abertos com a participação, inclusive, de agentes de mercado. Embora criado em 2001, o modelo de governança da Ancine é um modelo moderno. Ele dá conta de alguns desafios que estão hoje na pauta das agências reguladoras, que é o grau de legitimidade de atuação das agências. Nesse processo, nós temos a compreensão que há o espaço para técnicos e que há o espaço para os representantes eleitos. Tem decisão que é tomada por técnico, tem decisão que é tomada por autoridades eleitas. E, nesse modelo de governança, se previu a hipótese do Conselho Superior do Cinema, que é um conselho que conta com a participação de várias das esferas do governo, mostrando aí essa vocação multidisciplinar do audiovisual como indústria de inovação, de comunicação também, com a participação da sociedade civil, dos especialistas, onde ali são levados os temas para discussão e, posteriormente, submissão ao Congresso Nacional, o destinatário final aí o grande formador de consenso, o destinatário final aí dos nossos problemas para o encaminhamento da maior parte das soluções. Mas
Acho que, nessa perspectiva, a gente trabalha com um conjunto de ideias e reflexões sobre o papel da radiodifusão, que evoluiu durante o tempo. Quando a gente coloca a infraestrutura na pauta do setor audiovisual, a gente se lembra que foi a radiodifusão que implantou a primeira estrutura da produção audiovisual brasileira. Estamos falando aí de geração de emprego, estamos falando de geração de renda, estamos falando de inclusão, estamos falando de desenvolvimento social. Vieram também as operadoras de telecomunicação e acho que existe um processo positivo de ingresso de novos agentes que podem promover um desenvolvimento socioeconômico do Brasil a partir da indústria audiovisual, em conjunto com a indústria audiovisual. Discutimos diversas vezes questões como revisão da lei do SEAC. A Ancine hoje tem uma posição pragmática em relação a isso, dentro desse contexto que coloquei. Pretendemos, em breve, discutir com o setor e com o Conselho Superior do Cinema o que seria, junto com um conjunto de incentivos às atividades audiovisuais, junto com um conjunto de infraestrutura necessária para atender essa indústria, o que seria o conjunto de normas regulatórias adequadas a promover o desenvolvimento dessa atividade, especialmente a presença do conteúdo brasileiro independente, porque é quando todos esses agentes, quando toda essa indústria do intangível toca o território nacional e gera emprego, renda para a sociedade brasileira. A gente tem a crença de discutir, tem a crença de que talvez e muito provavelmente um diploma único trazendo instrumentos regulatórios que dialoguem com o modelo de agência regulatória seja o modelo mais adequado para a atuação do Estado no setor. Nesse sentido, cota de programação, por exemplo, presente na lei do SEAC, viria para esse diploma. Seria quase que um desembarque da Ancine da lei do SEAC, preservando aquilo que lhe é importante, aquilo que lhe é valioso, que é a garantia do estímulo e da presença do conteúdo brasileiro. Essa ideia se espraia também para todas as telas, para as salas de cinema, não é, Mauro? Houve a descontinuidade da cota de tela, pensamos em trazê-la junto nesse conjunto de medidas, discutir a forma da presença e da participação do conteúdo brasileiro também nas plataformas de streaming e termos ali regras que garantam a participação da produção brasileira e a sua distribuição nesses canais que vão se surgindo, se somando, por vezes concorrendo, por vezes se completando, mas fechando minha fala com o início, num movimento cíclico, por assim dizer. São muito otimistas em ver, professor Murilo, esse conjunto de palavras, otimistas em ver uma secretaria que amplia o seu escopo, o seu olhar para o horizonte, porque para nós isso é o aumento das possibilidades de divulgação, de comunicação, de circulação de conteúdo. Isso é o aumento de canais de distribuição, de internalização, de internacionalização da produção. Isso, no final do dia, gera emprego, gera renda, gera inclusão, gera desenvolvimento social, porque desenvolvimento social não é algo que esteja alheio à ideia de uma política industrial. Nesse ponto, até o modelo de criação da Ancine também foi vanguardista quando criou o tripé institucional, reconhecido pela atividade, por sua eficiência, quando cria, junto com essa figura do Conselho Superior e a figura da Ancine, vocacionada para a indústria, a figura da Secretaria do Audiovisual. Não que a indústria, por si só, não produza efeitos inclusivos e efeitos sociais relevantes, mas permite que se tenha ali, alimentada por essa indústria, uma secretaria que pensa na inclusão, no desenvolvimento social, na regionalização, na diversificação de conteúdo. Então, é muito bom fazer parte de uma estrutura tão equilibrada quanto essa do audiovisual. É muito bom ver crescer, inclusive nas diversas esferas
de governo, nas diversas pastas de governo, a ideia da discussão da transformação digital, porque, sem dúvida, isso vai enriquecer o campo e o ambiente de exploração e de exercício da atividade audiovisual. Então, estamos otimistas. O ano de 23, eu brinquei com Samuel, eu disse que o ano de 23 só vai perder para o ano de 24, professor Murilo. Então, Wilson, o Samuel falou, mas o que vai acontecer? Você vai ser pai? Eu falei, não, eu acho que eu não vou mais ser pai, já fui 2 vezes, mas eu acho que estou tão otimista para o ano de 23, para a abertura dos espaços de discussão, dos espaços técnicos de trabalho, o retorno à discussão presencial. Isso vai nos gerar muitos bons frutos que só vão ser comparados aos de 24, Wilson, quando a gente produzir frutos melhores e maiores ainda. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher, é verdade. O plantio só vai perder para a colheita. Obrigado. Obrigado, Alex. Eu vou, então, começar lá pelo Samir. Né? Samir, você vindo do setor de telecomunicações, né? Então, a questão posta pelo Wilson, e foi posta pelo ministro hoje cedo, é a necessidade de substituir a Lei 4.117, essa lei heróica, resistente há tanto tempo. E, aliás, é interessante a Lei de 4.117, eu fico sempre lembrando das coisas. Ela começou com uma demanda da radiodifusão na década de 1940. E só na reta finalíssima dela é que as telecomunicações entraram, e, a partir dela, o Brasil passou a contar com um sistema sofisticado e extremamente complexo, sofisticado, de radiodifusão e telecomunicações. Então, é uma lei que cumpriu o seu papel, está cumprindo o seu papel, não obstante a demanda, para muitos de nós, antiga, de uma revisão desse marco legal. Então, como é que vocês da Abratel estão vendo hoje a necessidade de conveniência de revisão da 4.117, sua substituição por uma nova legislação? E só para pegar num ponto específico dela, que é um ponto que, inclusive, tem sido publicamente colocado recentemente, que é um ponto fundamental na discussão da radiodifusão e a proteção que ela deve ter do ponto de vista da nacionalidade, é a questão do capital estrangeiro. Tá? Se há, de fato, espaço para se discutir a possibilidade de você ter uma eliminação da restrição do capital estrangeiro nas empresas de radiodifusão, que implicaria, inclusive, numa mudança constitucional. Bem, é isso. Ok. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, obrigado, Samuca, pelo convite feito à Abratel. Cumprimento aqui o professor Murilo e, assim, cumprimento também todos os meus colegas painelistas. Bom, em relação à revisão da Lei 4.117, professor, qual que é a posição da Abratel hoje? É claro que nós temos uma legislação datada de 1962, mas o setor de televisão, ele está hoje, esse ano, a televisão aberta completa 73 anos, continuando extremamente relevante à sociedade. Pelos últimos dados do Cantar Ibope, 76% da população brasileira está sintonizada na televisão aberta. Quando a gente pega, por exemplo, o streaming nós temos hoje cerca de 5% da população conectada no streaming. Então, a gente percebe a relevância do sinal de televisão aberta e gratuita. Então, até para responder um pouquinho sobre a legislação e os desafios que o setor tem pela frente, eu queria pegar também um gancho do que o Samuca falou e o Wilson também colocou, né, que eu acho que envolve também uma questão de inovação tecnológica, mudança de legislação. Nós estamos agora finalizando o desligamento do sinal de televisão analógica. Esse desligamento do sinal analógico, ele vem tendo um investimento vultoso pelas emissoras de televisão, e logo encerrando o desligamento do sinal de televisão analógico, a gente já inicia todo o investimento para a implementação da TV 3.0. E isso em um ambiente em que o mercado publicitário foi completamente alterado. Em 2007, nós tínhamos uma pizza, basicamente, que era o mercado publicitário, que hoje continua do mesmo tamanho, mas nós temos outras plataformas que fazem uso dessa verba publicitária. E o setor de radiodifusão, extremamente regulamentado, continua relevante, continua obedecendo à legislação, continua lucrando e continua intensivo em mão de obra e em tecnologia. Então, não é possível, antes da gente falar numa mudança da Lei 4.117, a gente tem que falar aqui de uma simetria de regras. Não é possível, não sei qual é a posição, por exemplo, aqui do Wilson, do Alex,
do Fernando e do Mauro, se as emissoras de televisão começassem, por exemplo, no seu espaço publicitário, a vender caixas piratas que roubam clandestinamente o sinal das emissoras de TV paga. Eu não sei qual que seria a posição do professor Murilo, por exemplo, se as emissoras de televisão começassem a comercializar bebidas alcoólicas contrabandeadas no seu espaço publicitário. Ou, eu não sei qual que é a posição da professora Nélia, se as emissoras de televisão começassem a disponibilizar o seu espaço publicitário, por exemplo, para venda de espaço, para chamar para atos que culminaram nesses atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Eu vejo aqui uma cara de espanto geral da plateia, dos painelistas e também da plateia. Agora, tem muita gente que acha que isso é normal, professor Murilo, e isso vem sendo disponibilizado nas plataformas de internet que dividem essa verba publicitária com a radiodifusão. Então, antes da gente discutir qualquer alteração da Lei 4.117, eu acho que é premente a responsabilização dessas plataformas. E hoje o que nós temos à mesa é o PL 2630. Então, a primeira missão que a Abratel tem pela frente é trabalhar pela aprovação do projeto de lei 2630, que não dá mais, não dá para a gente continuar tendo as emissoras de televisão altamente regulamentadas, com a legislação atrasada, respeitando todas as regras, e você vê uma plataforma que tem condições de... Eu não estou falando nenhum absurdo, eu só estou apenas pedindo para que essas plataformas obedeçam às regras do mercado publicitário brasileiro. E coloco até um ponto a mais. O setor de radiodifusão, como o Wilson colocou, é extremamente regulamentado. Se a gente pega uma programação de uma televisão, nós temos hoje 24 horas diárias, e a legislação prevê que 5% do serviço noticioso de uma emissora de televisão tem que ser destinado para serviço informativo, o que dá basicamente aí cerca de 1h20, 1h30. As emissoras de televisão, algumas emissoras, têm até 11 horas de programação diária de jornalismo profissional, produzindo por pessoas, com editorial, com responsabilidade, com credibilidade, e você pega esse material que é produzido por profissionais e simplesmente ele é utilizado por uma plataforma que monetiza esse material e não nos ressarcem com nenhum tipo de prestação pecuniária. Então, esse é um outro ponto que, na nossa visão, ele vem antes de qualquer tipo de revisão da alteração da Lei 4.117. Já agora, entrando no tema da Lei 4.117, a posição da Abratel, de fato, a gente precisa ter um código inovador. O código, o CBT, que é a Lei 4.117, ela se chama até hoje Código Brasileiro de Telecomunicações. Então, a posição da Abratel realmente é de trabalhar em conjunto com o governo federal, com o Ministério das Comunicações, com o Congresso Nacional, para que a gente tenha uma revisão da Lei 4.117 para tirar algumas amarras do setor de radiodifusão, mas também esses setores que não possuem nenhum tipo de regulamentação é de extrema importância que haja, no mínimo, uma responsabilização, que esse tipo de conteúdo não seja mais irradiado nessas plataformas, ou, como bem lembrando aqui, vendo o Bechara, nós alertamos o Congresso antes das eleições de 2022. Se não tivesse uma aprovação do PL 2630, as eleições de 2022 seriam uma carnificina. A carnificina, naturalmente, não aconteceu nas eleições, mas aconteceu no dia 8 de janeiro. Obrigado. Obrigado, Samir. Eu vou seguir aqui, depois a gente, espero que tenhamos tempo para voltar e completar a discussão. Mauro, a revisão da Lei 12.485, certo? Ela tem uma questão que é extremamente premente, tá? Que é o fim das cotas de tela. Eu vou colocar a questão bem objetiva, o fim das cotas de tela, que é para setembro deste ano, certo? Como é que você vê essa questão, como representante do setor das produtoras independentes, qual é a questão que se coloca? Rever a 12.485 até lá me parece extremamente inexequível. Então, como é que vai ficar a questão das cotas? Já há uma discussão com a Ancine. Como é que você vê essa questão? Boa tarde, professor Murilo. Obrigado, Samuca, pelo convite. Obrigado aos meus companheiros de painel. Murilo, o Brasil tem uma tendência a fazer legislações, ou por tecnologia, vou pegar o exemplo aqui, separadamente, como da radiodifusão, depois com a lei do cabo, que abrangia uma única tecnologia, deixando de fora outras, né? Na TV por assinatura, como DTH, MMDS, enfim.
E a gente fica sempre, o que eu brinco aí nas audiências públicas, a gente fica sempre fazendo uns puxadinhos, né? E não trata a questão central, que hoje, e é muito interessante, porque assim, a gente sempre já ouviu, alguns anos atrás, que o conteúdo é o rei, não sei, mas é que o conteúdo hoje, né, o conteúdo audiovisual, ele vai ser cada vez mais necessário, com mais janelas de distribuição, com mais janelas de exibição. A escala por conteúdo, a demanda por conteúdo, exige uma escala imensa, ainda mais numa distribuição não só no nosso território, mas numa escala global. Então, para a produção independente, assim, esse é o momento assim, onde ela está no epicentro da necessidade, né? Nós sempre defendemos, e aí eu lá representando a minha associação, a Brave, mas isso é um pensamento de outras entidades que representam a produção independente brasileira, de que a gente não pode tratar uma única tela, né? Então, assim, essa questão das cotas, ela vai para além, senão a gente vai tratar só as cotas do SEAC. Não, nós aqui, no início que você, abrindo aqui o painel, você está falando de uma comunicação eletrônica de massa. Então, nós estamos falando de várias possibilidades, né? Nós estamos falando de radiodifusão, de TV por assinatura, de streaming, de conteúdo exclusivo para a internet, enfim. O Alex já falou assim, da questão de diferentes cotas. Então, o que a gente defende? Que a gente trate uma legislação a partir do conteúdo e não das tecnologias. Então, uma espécie de marco para o conteúdo brasileiro. O que é que o Brasil quer com o seu conteúdo, não só para defender emprego e renda, mas uma questão de soberania? O que é que ele pensa de ter, quais os espaços e de que tamanho ele quer que o conteúdo brasileiro e brasileiro independente estejam presentes, independentemente da tecnologia, independente da janela. Então, a defesa que a gente tem feito é de buscar um marco a partir do conteúdo e não da tecnologia. Então, teremos conteúdo, a gente já chegou a conversar, eu e o Alex não, mas outros representantes, assim, vamos tentar trabalhar, então, uma presença do conteúdo brasileiro e conteúdo brasileiro independente em diferentes janelas. Vamos tratar dessa presença do conteúdo. Eu acho que esse é o momento, ainda mais porque o que eu falei, de uma demanda gigantesca, de uma escala que a gente nunca viu, e eu fico muito tranquilo aqui nesse painel, assim, porque eu sou oriundo da TV aberta, da radiodifusão, né? Então, desde 79, eu venho da radiodifusão, passei para a TV por assinatura, e em 2012, quando eu venho para o outro lado do balcão, aí na entrada em operação do SEAC, eu começo a ver que há esse crescimento num ciclo virtuoso de demanda por conteúdo, até a gente chegar nesse momento que está aqui, e vai ser maior ainda, né? Não é nenhuma questão de otimismo, Alex, é porque assim, não vai parar, né? E cada vez nós vamos ter mais plataformas, ou sei lá o que vem ainda, e vão demandar o quê? Conteúdo. Então, a minha defesa não é específica para a renovação do SEAC, eu acho que o SEAC tem mesmo que ser revisto, né? O Brasil também tem uma tendência a deixar a realidade se impor, e aí depois corre atrás por uma legislação, né? Isso é uma tendência brasileira, né? Portugal fez, em 2020, uma legislação muito interessante, que fala de comunicação eletrônica de massa, que passa da radiodifusão pela TV por assinatura e para o streaming, conseguiu uma proeza lá num arcabouço muito interessante, né? E nós ainda estamos aqui ainda pensando no SEAC. Eu acho que a gente tem que pensar para além do SEAC, Murilo. Essa é a minha posição e a minha provocação, talvez. Obrigado. Tá. Obrigado, Mauro. Nélia, eu vou deixar você por último. Fernando, a Claro, né? Como é que a Claro vê essa discussão hoje? Aliás, a Claro está na origem de uma discussão mais ampla, certo? De revisão dos marcos em torno de um level playing field na relação com as próprias plataformas, né, na distribuição de conteúdo linear pela internet remunerado, né? Como é que vocês veem a evolução? Tem visto a evolução
do mercado até agora. A própria Claro já fez uma evolução no sentido de ela própria caminhar para ser uma plataforma, isso já está ocorrendo. Então, como é que vocês enxergam hoje e que contribuição vocês pensam que pode ser dada para uma revisão da lei do SEAC, inclusive incluindo a perspectiva colocada pelo Mauro de uma lei que escape dessa condição da plataforma de distribuição para uma legislação que cuide principalmente do conteúdo? Boa tarde a todos. Essa é uma boa pergunta, porque, até complementando um pouco o Mauro na questão das cotas, né, as cotas elas impactam os programadores, porque tem que incluir conteúdo nacional e nacional independente nos canais, e precisam ter bons conteúdos, porque eles precisam ter audiência nos canais e ser monetizado também por publicidade. E as operadoras de TV por assinatura, SEAC, precisam ter os 12 canais que se chamam CABEC, né, canais brasileiros com conteúdo qualificado. A Claro hoje distribui não 12, mas 13 ou 14 canais, ou seja, a gente está além da cota. E o mais interessante é que depois do caso Claro contra a Fox, em que estabeleceu-se a diferença entre SEAC e streaming, e assim a gente lançou a nossa oferta, o Claro TV Mais App e o Claro TV Mais Box, que é exatamente o mesmo empacotamento que a gente oferece no SEAC. A gente oferece também em streaming. O interessante é que a gente não precisava carregar os 12 canais de cota, e nós carregamos os 12 canais de cota. Ou seja, a lei do SEAC ela aumentou muito a produção de conteúdo nacional, ela teve esse papel, e a Ancine fez um excelente trabalho com isso. Foram desenvolvidos alguns programadores independentes que não existiriam se não houvesse a lei do SEAC, e está aí, está acontecendo. A gente perde assinantes em SEAC tradicional, ganha assinantes na nossa oferta de streaming. A razão disso são as assimetrias que a gente já conhece, assimetrias tributárias, assimetrias de obrigação que a gente tem da Anatel e, eventualmente, de questões relacionadas a telecomunicações. Mas não tenho dúvida nenhuma que a lei do SEAC precisa ser revista. Tem alguns pontos, né? Vou falar novamente aqui do artigo 5º e artigo 6º, onde uma operadora de SEAC não pode programar canais de programação e não pode contratar direitos, por exemplo, esportivos. E você tem a Meta, que estava aqui apresentando no painel anterior, contratando direitos esportivos, distribuindo Champions League ano passado, YouTube, Campeonato Paulista, a Amazon com a Copa do Brasil, num acordo com a própria Globo, e uma operadora de telco não consegue fazer. E aí você tem umas situações que são muito estranhas, né? Vou dar um exemplo aqui. Vocês lembram que no início do ciclo da Copa do Mundo passado, que você não tinha ainda, nenhum grupo de comunicação no Brasil tinha comprado. Alô? Todos os direitos. Achei que estava sendo cortado aqui. Todos os direitos não sei, né? Todos os direitos de Libertadores, perdão, de eliminatórios da Copa do Mundo. Então, a Globo tinha os jogos que aconteceriam na Argentina e no Brasil, mas ninguém tinha comprado os jogos onde a sede não fosse Argentina e Brasil. E aí a gente tinha uma programadora internacional, no caso a Turner, que tinha os direitos para streaming dos jogos da eliminatória da Copa do Mundo, né, para você poder ver quem ia para a Copa. E a gente queria utilizar o sinal desta programadora como o SEAC, e ela dizia, não, eu não posso fazer isso por questões regulatórias. Por quê? Porque ela ainda estava ligada à AT&T, então a gente ia privar uma base de 10 milhões de assinantes de TV por assinatura, de assistir um jogo da seleção brasileira para a classificação da Copa do Mundo, porque essa programadora internacional, por uma questão de uma empresa nos Estados Unidos, AT&T, que era dona da Sky, provavelmente se sentia insegura de distribuir esse jogo com uma operadora de SEAC, como a Claro, como a Sky, a Vivo e a Oi, etc. Então,
assim, a gente tentou, então, vamos negociar diretamente, não pode, porque a gente também não pode contratar o conteúdo. Então, quem é o radiodifusor ou programadora que pode fazer isso? Band, ou seja, a lei cria uma necessidade de você tentar procurar caminhos para poder fazer alguma coisa que seria natural no ambiente competitivo, com simetria e não assimetria, e a gente não pôde fazer. Então, assim, os medos que existiam quando a lei do SEAC foi criada não existem mais, né? O bicho-papão não é a telco. Tem outros bichos-papões que são muito maiores do que a telco, que não têm as restrições que a gente tem. Então, esse é um assunto que do ponto de vista de cota, e também de quinto e sexto, de revisão de outros pontos do SEAC, que precisam ser revistos, porque não é uma situação confortável para Claro. Um ponto interessante, tá? Apesar de você ter as restrições da lei do SEAC, eu tenho que dizer que tanto a Anatel quanto a Ancine, nos últimos anos, naquilo que é fora da lei, que é de interpretação ou de regulamento próprio, elas têm ajudado bastante. A gente teve um caso com a Alex, no início da pandemia. O que aconteceu? Lembra que teve a moda das lives com 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas, logo no início da pandemia? Aquilo para a rede de telecomunicação é um desastre, porque você tem, ao contrário de uma televisão, como uma radiodifusora ou um operador de cabo, que você manda um sinal para milhões de pessoas, quando esse conteúdo trafega pela internet, é 1 milhão de sinais, ou seja, você sai de um modelo broadcast para o modelo unicast. Então, a gente teve a ideia, vamos tentar proteger a rede de telecomunicação naquele momento de pico, no início da pandemia, e, vamos fazer o quê? Vamos colocar no canal do assinante. Não pode, porque eu estaria programando um canal e a lei do SEAC, no artigo 5º, me proibia de programar um canal. Entramos em contato com a Alex, com a Ancine autorizou a gente a fazer isso, depois ele mudou, ele criou regras específicas para o canal de assinantes da Claro, de qualquer operadora de SEAC, e a gente conseguiu fazer. A gente tinha outro problema seríssimo também na Anatel, que era uma regra da 488, que toda vez que um canal deixasse saísse da grade de um SEAC, você era obrigado a ou dar um desconto para o assinante, ou substituir, ou dar um desconto, e o assinante escolhia se ia ter um desconto ou se ia ter o canal substituto. Numa dinâmica onde o mercado estava crescendo e vários canais entrando para poder dividir o bolo de publicidade, essa dinâmica aconteceu até 5 anos atrás. A dinâmica agora é o contrário. As programadoras estão falando, eu não preciso de tanto canal, dado que a minha programação ela é limitada. E aí você tinha uma lei que punia a uma operadora de SEAC, porque um programador tomava uma decisão unilateral de racionalizar o recurso dele e de diminuir a quantidade de canais. Então, a gente fez um trabalho grande com a Anatel e junto com outras concorrentes nossos e conseguimos fazer que, pelo menos, essa regra, que para mim é uma simetria enorme dentro do meu quintal, fosse alterada. Ou seja, tem muito trabalho para ser feito. Obrigado, Fernando. Vou fechar essa rodada com a professora Nélia. Nélia é amiga e parceira nas pesquisas que nós estamos desenvolvendo sobre radiodifusão e TV por assinatura. Nélia, com base na experiência sua, né, no projeto, claro que a gente avançou do ponto de vista da pesquisa mais no benchmark internacional da radiodifusão e menos do SEAC, que a gente está começando, mas como é que, à luz do que foi dito aqui, como é que se enxerga isso na perspectiva de uma modernização para além da radiodifusão, SEAC, enfim? Eu vou lançar aqui uma provocação, porque nesses projetos, por razões, inclusive, objetivas, nós segmentamos o trabalho por SEAC, por radiodifusão, enfim, e abandonamos aquela ideia na academia de uma lei convergente. Eu tive a sensação aqui, há pouco, que, de fato, de repente, além de estar faltando o bicho-papão nessa mesa, tá? Tem um sujeito ausente aqui, eu percebi agora, ia falar para o Samuca que faltou, eu vou fazer uma autocrítica pública, que esse bicho-papão tinha que estar aqui agora também, mas, enfim, como é que você está vendo isso, Nélia? Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, professor Murilo, pelo convite, ao Samuel também pelo convite. Eu acho que, para responder sua pergunta, eu gostaria de fazer
um breve resumo de uma pesquisa em especial, realizada no âmbito do SECOM, sob demanda da Secretaria de Radiodifusão, no Ministério das Comunicações, que foi uma análise das experiências internacionais em relação aos aspectos político-normativos e regulatórios, tentando ver o que essas experiências poderiam nos ajudar a pensar sobre essas questões colocadas pelo professor Murilo. E nós fizemos uma pesquisa que ela revelou coisas que, de uma certa forma, já foram pontuadas pelos colegas expositores, né? Primeiro, que nós fizemos uma análise de contexto político-normativa de rádio e televisão e sob demanda de 6 países, que nós julgamos que seriam os países que tivessem maior proximidade e possibilidade de nos oferecer insights para uma modernização do marco político-normativo brasileiro. Argentina, Estados Unidos e México, representando as Américas, Reino Unido, Portugal e Alemanha, representando a Europa. E o objetivo foi identificar dispositivos regulatórios que pudessem nos ajudar a pensar. Não foi um estudo comparativo, foi um estudo analítico, baseado em informações coletadas, porque não se fazia necessário trabalhar nessa perspectiva comparativa. E essa pesquisa analítica ela teve 6 dimensões, mas eu vou destacar aqui apenas uma delas. O estudo desse ambiente, as autoridades regulatórias, licenciamento, serviço público, radiodifusão sem fins de lucros e as ações de modernização do marco regulatório. E a gente se deparou com uma perspectiva de, nos últimos 15 anos, uma intensa ação de mudança, de modernização do marco regulatório desses países, lógicos, alguns mais à frente, outros avançando muito mais, e outros recuando em algum momento em função da mudança do ambiente político, caso específico da Argentina, e eles se deparam com um contexto que é comum a todos. Primeiro, essas fronteiras tênues entre radiodifusão e formas de comunicação social diante desse crescente processo de digitalização e plataformização. Todos estão enfrentando, querendo saber como que se resolve, como atuar dentro de fronteiras tão tênues. E, lógico que todos estão preocupados com a expansão das plataformas, dessas assimetrias regulatórias entre empresas que oferecem serviços comparáveis, mudanças essenciais que estão se dando na cadeia de produção, que foi falado aqui durante toda a manhã, distribuição, consumo, um reexame do paradigma da escassez de espectro, que normalmente regulou os processos de revisão ou os processos de constituição de políticas de comunicação. Isso tem sido revisado por esses países. E, lógico, a emergência de novos atores que concorrem com os veículos tradicionais e, lógico, com o crescimento de empresas, de fusões de empresas de radiodifusão e telecomunicações e internet em âmbito global. Qual é a necessidade dessas mudanças? Nesses países analisados, todos falam em proporcionar confiança, regulação segura, sem vieses ou influências indevidas. Isso tem sido uma constante. E alguns princípios têm balizado as mudanças que nós observamos. Uma demanda por proteção do cidadão de posições dominantes e de opinião e de restrições de acessos a conteúdos universais de grande interesse e valor. Uma necessidade de promoção de pluralidade no rádio e na TV e regras de conteúdo para a programação das emissoras, uma especial atenção para a proteção dos direitos da audiência, crianças e jovens. O que tem movido as mudanças é também uma cobrança que a sociedade tem feito nesses países pela permanência de certos princípios e valores universais que devem estar acima da tecnologia, e uma defesa da perspectiva normativa a partir dos direitos humanos, colocando sempre as pessoas no centro das preocupações. Então, o que se observa é que a legislação setorial caminha para esse modelo convergente. Essa é uma marca distintiva dos modelos regulatórios dos Estados Unidos, México, Reino Unido e Alemanha. Portugal ainda separa por tipo de meio, mas, como foi mencionado aqui, foi aprovada recentemente uma lei exclusiva
para Comunicações Eletrônicas, que regula a implantação do acesso de redes de alta capacidade e fixa regras para atribuição e acesso ao espectro. A Argentina não possui ainda uma lei convergente, embora tenha um projeto hoje em tramitação no seu Congresso. E esse modelo convergente ele combina também com uma agência reguladora, com uma autoridade regulatória convergente do ponto de vista tecnológico, e na qual ela possa ser responsável não só para regular os mercados de comunicação e radiodifusão, incluindo a TV por assinatura, mas também monitorar os serviços de OTT, telefonia, serviços postais e internet. Nos Estados Unidos, Reino Unido, México e Argentina, a autoridade reguladora ela concentra todas essas atividades de licenciamento, arbitragem, concorrência, regulação, gestão de espectro e abrangendo o serviço de radiodifusão e telecomunicações. De todos, o que destaca é o que aconteceu na Alemanha. O Tratado Interestadual de Mídia deles é um passo além de tudo que nós estamos e temos conversado aqui no Brasil, porque a regulação da mídia ela alcança as emissoras de rádio e TV, conteúdos produzidos, distribuídos e acessados por mídias digitais e plataformas. Ela estabelece regras de transparência para algoritmo, ou seja, todas essas pessoas precisam dizer como elas fazem a gestão dos algoritmos. Criou uma série de nomenclaturas, como, por exemplo, provedores de telemídia, intermediários de mídia, TVs inteligentes, assistentes de voz, streaming de vídeo, blogs, todos eles estão sujeitos às mesmas regras que tradicionalmente são aplicadas à radiodifusão. Então, as plataformas de mídia e interface de usuários têm sido abarcadas por esse tratado. E agora, um último aspecto que eu acho que não interessa a todos nós em relação ao SEAC, é que a diretiva dos serviços de comunicação social audiovisual da União Europeia, que a primeira versão foi de 2010, a versão de 2018, ela houve uma cobrança maior para que os Estados-membros, até 2021, fizessem a adaptação da sua legislação, e, inclusive, em 2021, 4 países foram cobrados por não terem, até aquele momento, aderido a essa diretiva. E essa diretiva ela tem os mesmos princípios que foram colocados pelo Castanheira há pouco. Então, a abordagem da tela única não é mais apropriada. Esse é um ponto importante para solucionar esses diferentes problemas colocados aqui, advindos das plataformas. Para que se possa ter um alto nível de proteção de consumidores, é preciso ter os mesmos requisitos mínimos para todos os serviços audiovisuais. A diretiva sugere que os Estados-membros adotem normas comparáveis para serviços digitais comparáveis, de forma que os serviços digitais comparáveis devem cumprir as mesmas normas semelhantes. E, complementarmente à regulação tradicional, que se faz através de reguladores independentes, a atuação normativa avança em formas também de corregulação, como já acontece em Portugal e na Alemanha. E a diretiva ela orienta que a legislação ela também deve alcançar os serviços de agregação e distribuição de vídeo, e dar também, ao mesmo tempo, uma flexibilidade às empresas de televisão, inclusive para distribuir melhor a questão da publicidade na sua grade de programação. E, muito fortemente, que a legislação dê um apoio fundamental à produção regional, à produção nacional, e que se estabeleça fortes mecanismos de proteção a jovens, crianças, em relação a conteúdo nocivo, violência, bebidas alcoólicas, etc. Então, no centro está uma preocupação forte com essa questão da proteção. E agora vem o ponto mais interessante desta diretiva. O essencial está na definição de serviço antes de tecnologia. A noção condiciona fortemente que, quando você adota a tecnologia o serviço antes de tecnologia,
essa noção ela condiciona fortemente os fundamentos, as ferramentas regulatórias que estão sendo adotadas. Então, os serviços audiovisuais são vistos como bens culturais, como serviços culturais, não se assemelham a mercadorias. E, como tal, é porque elas se vinculam a valores democráticos, à identidade cultural. Então, há uma ampliação de conceito a partir dessa diretiva, de TV para serviço de comunicação audiovisual. E o que inclui uma diferenciação muito interessante nessa regulação, que é serviços lineares e serviços não lineares. E isso traz uma reorganização interessante. O que eles entendem por serviços lineares? A TV aberta, analógica, digital, a paga sob qualquer modalidade. Os lineares que estão sob a internet também se enquadram nesse mecanismo. TV por streaming, que deve ser regulada da mesma forma da TV aberta, a TV por assinatura, que pode ser regulada da mesma forma da TV paga em outros suportes, e, do outro lado, inclui-se os serviços não lineares. Os serviços sob demanda, de várias modalidades, pagamento de mensalidade, pay-per-view, o gratuito sustentado por publicidade associada, serviços não lineares do tipo sob demanda, de diversas modalidades, a orientação é que eles sejam regulados mantendo os princípios gerais da regulação audiovisual adequadas à prestação de serviço. E agora, olha o que a Espanha fez com esta orientação. A Espanha simplesmente radicalizou na sua aplicação. A lei de 2022, de abril de 2022, ela simplesmente, a Lei Geral de Comunicação Audiovisual da Espanha, inclui os serviços lineares, os não lineares, o serviço audiovisual radiofônico, o serviço audiovisual sonoro por demanda, de qualquer modalidade. Também provedores de serviço de streaming e plataformas de compartilhamento de vídeo. Os influencers e os streamings que usam, que tenham um serviço que monetiza, que é monetizado, ele tem que estar sob o alcance da lei. E, neste momento, a discussão no país é em torno de um cadastro estadual de provedores, inclusive usuários de especial relevância, para que eles possam ser identificados e que possam estar sob o abrigo dessa lei. Então, todos eles estão sujeitos à responsabilidade editorial, a princípios gerais de respeito à dignidade humana, igualdade de gênero, proteção de crianças e jovens e transparência algorítmica. Então, eu acho que, se a gente buscar esse gancho, né, de pensar o serviço em primeiro lugar e a tecnologia depois, talvez nós podemos encontrar um caminho para a nossa revisão do marco regulatório brasileiro. Obrigada. Obrigado, Nélia, muito bom. Eu vou começar daqui para lá novamente, enfim, vamos... mas eu acho fundamental ouvir agora, neste momento, os nossos secretários, né, e o presidente Ancini. Eu vou inverter a ordem, Alex e Wilson, a propósito do que nós ouvimos dos nossos panelistas e do que a professora Nélia colocou ao final. Alex. E depois eu queria comentar um pouco do que foi dito aqui. Acho que, desde o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra dispositivos da lei do SEAC, naquela ocasião, ao julgar o mérito da ação, pelo voto do relator, o ministro Luiz Fux, plantou-se ali uma semente, traçou-se ali umas linhas gerais de que proteção ao conteúdo brasileiro, proteção ao mercado interno, audiovisual, medidas para desenvolvimento da produção audiovisual brasileira e da produção independente, porque essa é que preserva a propriedade
dos brasileiros para os brasileiros, que ali os fundamentos constitucionais da lei do SEAC não se limitavam a uma tecnologia. Em linhas gerais, ele ali, naquele momento, teceu considerações a todos os meios de comunicação, inclusive aqueles por meio do uso da internet. Acho que, naquele momento, Mauro, plantou-se a semente do que vem evoluindo hoje no ambiente corporativo, institucional da Ancine e, pelo seu relato, também no setor. Aliás, num ambiente multissetorial criado por nós recentemente, onde as entidades da produção independente participam de uma câmara e de um espaço comum para debater com a Ancine a evolução dessas ideias. A ideia de se ter um diploma, um conjunto de medidas regulatórias para garantir a participação do conteúdo brasileiro nos diversos canais de distribuição, dando conta aí dos diversos modelos advindos da transformação digital. A Ancine teve um papel, eu agradeço, Fernando, pelas suas palavras. A Ancine realmente conseguiu, no momento de crise institucional, entre os anos de 18 e 21, essa agência que eu venho acompanhando há muito tempo, aliás, por ocasião do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade, eu era o procurador-chefe da Ancine, tive a oportunidade de, junto com a AGU, atuar na defesa da constitucionalidade dessa lei. Então, acompanho essa lei desde a sua criação, nas suas diversas etapas, né? Sua etapa de implementação, sua etapa de legitimação constitucional, por assim dizer. E tive a oportunidade de, na diretoria da Ancine, ponderar em cada caso concreto os efeitos, num dos exemplos dados aqui pelo Fernando, na compreensão de que, por muitas vezes, tratar de tudo é não tratar de nada, né? Deve-se tratar do que é essencial, e muitas vezes uma sobreposição de comandos, uma sobreposição de monitores desses comandos, como no caso da lei do SEAC, que tentava fazer uma divisão ali entre a Ancine e a Anatel. O resultado final era para além da insegurança, mas um resultado indesejado e injusto para a sociedade brasileira, né? Aliás, um ponto aqui em comum citado, professora, foi que, e um ponto que me chamou muita atenção, que é uma regra não escrita e tem que ser fundamental, e é fundamental para todo agente público, as instituições têm que estar a serviço da sociedade. Então, todas as vezes que a Ancine entendia que a aplicação daquela norma gerava uma externalidade negativa, ela encontrava ali uma forma de ponderar e minimizar os efeitos negativos, sempre cumprindo e fazendo cumprir a lei, como eu já disse e repito, no momento em que se discute os limites de competência das agências reguladoras, não há dúvida de que existe o espaço para decisão técnica e para interpretação técnica e, claro, o campo de atuação dos representantes eleitos, né, das pessoas com o voto, em que buscam ali o consenso para a tomada de decisão a serviço da sociedade brasileira. Nosso papel é reduzir a complexidade, nosso papel é facilitar esses caminhos do consenso e do debate, e acho que assim vamos nos comportar nos próximos meses, a cada vez mais. Obrigado, Alex. Wilson. Desculpa, professor Murilo, só para uma referência ao Samir. Samir, a gente... toda vez que fala da radiodifusão, corta. A radiodifusão, nós entendemos a evolução dos tempos. Em algum momento, os radiodifusores, os distribuidores, eram ali os grandes concentradores de tomada de decisão, ou seja, os grandes fiéis da balança de um ambiente econômico equilibrado. Com o passar do tempo, vieram novos agentes,
é preciso se fazer uma releitura desse processo. Distribuidores são parceiros e devem estar, as empresas de telecom são parceiras e devem estar presentes nesse ecossistema, assim como os radiodifusores. Ia fazer até uma brincadeira, Samir, não podemos ser contra a radiodifusão, porque eu sou da geração que a radiodifusão participava da nossa criação, né? Então, eu também fui um pouco criado pela radiodifusão nas tardes em casa. Então, isso é um pouco do nosso sentimento, das nossas perspectivas. Obrigado, professor. Obrigado, Alex. Wilson. Obrigado, professor Murilo. Antes de mais nada, eu queria só também fazer um comentário em relação ao comentário que o Samir fez, que eu sei que, para efeitos dramáticos, ele falou que não sabia qual era a minha posição em relação a combate à pirataria, mas, na verdade, ele sabe muito bem qual é a minha posição em relação ao combate à pirataria. Antes de ser secretário de Radiodifusão, Comunicação Social e Eletrônica, eu fui superintendente de fiscalização da Anatel e fui um ferrenho combatente aí da pirataria de produtos, na pirataria do audiovisual também, numa parceria muito importante com a Ancine, que culminou agora na decisão da Anatel e nessa parceria que a Anatel está fazendo com a Ancine para fazer o bloqueio das TV Box piratas. Nesse período, a gente também, pela primeira vez, conseguiu enquadrar os e-commerces como parte da cadeia de comercialização de produtos, e, nesse sentido, a gente também conseguiu retirar produtos que eram vendidos dentro dessas plataformas digitais, as plataformas de e-commerce dos seus sites e dos seus centros de distribuição. Então, foi um trabalho importante e, com certeza, a radiodifusão ela tem essa importância de ter, dentro do seu conteúdo, dentro daquilo que ela veicula, das propagandas que são distribuídas, né, que são veiculadas dentro da sua plataforma, de manter essa questão da segurança daquilo que é veiculado. Então, essa é uma questão muito importante. Aqui, durante as discussões, foram apresentados claros desbalanceamentos entre as regras desses diversos serviços que eu já tinha comentado no começo, né? Uma radiodifusão super regulamentada, um SEAC muito regulamentado e um ambiente digital que hoje ele é praticamente desregulamentado. A gente viu aí nas ponderações da professora Nélia em relação ao que tem sido feito em outros países, até como um estudo realizado a pedido do próprio Ministério das Comunicações, e espero que a gente consiga beber dessa fonte agora, nessa nova gestão, para avaliar isso de uma forma um pouco mais sistêmica. A parte do SEAC realmente não ficou com a Secretaria de Comunicação Social e Eletrônica, mas está na Secretaria de Telecomunicações e é brilhantemente tocada pela diretora Natália, foi secretária de Telecomunicações também, e esse assunto vai ser, com certeza, discutido em conjunto. Eu queria colocar mais um ponto aqui para reforçar isso que tudo que foi dito aqui pelos painelistas em relação à TV 3.0. Né? A TV 3.0 ela é uma evolução da TV que tem questões técnicas envolvidas, né? de imagem, som imersivo e tudo mais, mas eu acho que talvez o principal ponto da TV 3.0 é o definitivo casamento entre a internet e a radiodifusão, né? O broadcast com a internet. A possibilidade de você utilizar a melhor forma de distribuir aquele sinal, seja no streaming, seja via radiodifusão. Então, a gente vê que essas fronteiras elas realmente estão desaparecendo entre a radiodifusão, entre o SEAC, entre aquilo que é distribuído nas plataformas digitais. Então, é premente realmente que a gente faça essa discussão, uma discussão ampla, que não vai envolver só o Ministério das Comunicações, mas vai envolver também a Anatel, a Ancine, com certeza, será um parceiro importantíssimo dentro dessa discussão, o Ministério da Cultura, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, todos esses atores atuando em conjunto para que a gente possa avançar nessa discussão, inclusive com o Congresso Nacional. Então, esse é um exemplo que eu queria dar em relação à TV 3.0. Agradecer também o convite para a gente poder fazer essa discussão mais uma vez e colocar o Ministério das Comunicações e a Secretaria de Comunicação Social e Eletrônica à disposição para futuros debates. Obrigado, professor. Obrigado, Wilson. Fernando, para suas considerações finais. Vou fazer um teste aqui, radiodifusão. Não, assim, estamos começando um governo novo, congresso novo, a gente tem que fazer essa discussão, né? Discussão junto com os grupos de interesse para diminuir essas assimetrias,
porque, no final do dia, mais mercado, mais produção, mais cliente. Eu não posso falar um número aqui, mas desde que saiu a notícia da Anatel cortando as caixas box, a gente teve um aumento do número de chamadas para contratação de TV por assinatura. Estava numa reunião de resultados ontem e apareceu isso. Assim, esse foi o primeiro passo, existe um segundo passo ainda, não caixa, ou seja, os IPs, para poder conseguir maneiras mais eficientes para poder derrubar os sites piratas. E a gente precisa dar esse dar esse passo, porque quanto mais assinante pagando tiver, mais dinheiro para você pagar os programadores vão ter mais dinheiro para poder contratar produção nacional. Tá? Então, é importante a gente andar para frente nesse caso. Obrigado, Fernando. Nélia. Bom, o debate, durante todo o dia, nos encheu de esperança de que a gente possa ter um ambiente propício ao debate, à discussão, que a gente possa ter todos os atores abertos a esse diálogo, a essa compreensão desse processo de mudança, que se faz necessário e urgente. E, por tudo que foi dito, me parece que esse ambiente já se criou, já se efetivou, de uma certa forma, e que as propostas sejam vistas, antes de tudo, como um espaço para se criar um ambiente seguro, inclusive para os negócios. Antes de mais nada, interessa a todos que esse negócio da radiodifusão, da TV aberta, da TV paga, ele prospere, se efetive, como um player importante para a geração de empregos, para a geração de renda. Isso que eu acho que é o fundamental. Toda essa discussão, ela surge e ela se gira em torno dessa possibilidade de um fortalecimento do negócio do audiovisual. Obrigado, Nélia. Mauro. Eu acho que esse painel aqui revela algumas coisas. Acho que todos nós aqui, inclusive quem está na plateia também, que tem muita gente que tem ligado a instituições, empresas, enfim, a gente sabe quais as questões que a gente tem que enfrentar. Então, assim, não tem novidade, as assimetrias estão postas, as questões da necessidade de regulação. A regulação não é engessamento, a regulação é para dar segurança aos que estão atuando e à sociedade que recebe. Então, a professora Nélia demonstrou aqui que a necessidade da regulação poder dar transparência e segurança para os negócios e para a própria sociedade. E eu acredito muito na institucionalidade, né? Então, nós estamos vivendo agora um ambiente onde todos os atores aqui, todos os representantes de alguma instituição, né, ou representantes setoriais, têm a oportunidade agora de sentar juntos e ver seus pontos, cada um com a sua especificidade, é claro, mas a oportunidade de tratar essas questões assim, para o bem do Brasil e da sociedade brasileira, né? Então, assim, está tudo posto, acho que não tem grande novidade, todo mundo aqui sabe o que todo mundo fez dever de casa, todo mundo sabe o que fazer, e a gente está tendo uma oportunidade, de novo, de agora fazer uma ampla regulação que deixe todo mundo confortável e com segurança para atuar. Obrigado, Mauro. Samir. Bom, muito obrigado pelo convite, professor Murilo. Acho que, para encerrar, eu queria pegar um gancho no que o Alex falou. De fato, nós temos uma mudança, né, na sociedade, na forma de acessar o conteúdo audiovisual, e eu acho que a radiodifusão, principalmente, ela soube aproveitar muito bem essa convergência tecnológica. Se a gente analisar tempos atrás, antigamente você só acessava sinal de televisão por meio do ar, depois nós começamos a acessar por meio de satélite, por meio da antena parabólica, que hoje nós estamos migrando para a banda KO, levando um serviço inteiramente digital, regionalizado, dando novas perspectivas de negócio para o radiodifusor. O sinal da televisão se encontra no SEAC também e se encontra no streaming, seja quando a própria emissora
é a detentora da sua plataforma de streaming ou quando ela negocia a exibição do seu conteúdo por meio dessa plataforma. E, além disso, em nenhum momento o setor de radiodifusão deixou de investir e acreditar na televisão aberta e gratuita, né? Nós temos aí, mais uma vez, o Wilson falando sobre a TV 3.0, então nós estamos tendo, mais uma vez, um investimento alto para fazer o desligamento do sinal analógico e já preparando a televisão para a próxima era, que é a TV 3.0. Então, nós continuamos acreditando na televisão aberta e gratuita, e tem uma máxima que a gente utiliza, né? A Abratel também tem emissoras de rádio como associadas, e a nossa crença é tão grande que a gente fala que um dia o rádio ainda vai anunciar o fim da internet. Então, basicamente, essa é a confiança que nós temos, tanto na televisão quanto no rádio. A única coisa que a Abratel pede é que as regras sejam regras claras e de competitividade. Como a professora Nélia falou, acho que veículo de comunicação ele tem cara, cor e cheiro de comunicação. Portanto, que obedeçam às regras e sejam responsabilizados. Muito obrigado. Obrigado, Samir. Muito bem. Eu acho que cumprimos o horário, né, quase com exato rigor. Quero agradecer à professora Nélia, em nome de quem eu agradeço aos demais painelistas. Obrigado a vocês. Eu estou aqui por delegação do professor Márcio e do Samuel, que se ausentou mais cedo, que ele tem uma viagem programada, já está a caminho do aeroporto, já não está lá. Muito obrigado a todos. E está encerrado o painel, encerrado o evento.